E aí, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre infraestrutura como código. A ideia é tentar dar uma introdução para a gente conhecer um pouquinho sobre o assunto e quem sabe puxar a discussão sobre esse assunto tão falado aí dentro da cultura DevOps, dentro desses eventos de DevOps como um todo. Antes de começar a falar sobre o assunto, né, um pouquinho sobre mim, eu sou o Edson. Eu trabalho no time de plataformas como DevOps Engineer dentro da Pagar.me. E um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje, né? A ideia é a gente trazer um pouquinho de contexto de como que é feito o gerenciamento tradicional de infraestrutura, para a gente entender que problemas a infraestrutura como código ela veio resolver. E depois a gente vai passar a falar um pouquinho sobre princípios e práticas, né? O que é exatamente infraestrutura como código. Que princípios a gente considera como pilar desse conceito. E um pouquinho de práticas, de como que na prática isso funciona. Passando isso, a gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas. A ideia é tocar mais no aspecto teórico do que de ferramentas, mas a gente quer entender como que na prática esses conceitos eles são aplicados. Então, que ferramentas elas aplicam aqueles conceitos que a gente viu na parte de princípios e práticas. E aí no final eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente pode tirar disso tudo, dessa ideia de infraestrutura como código. Tá? Começando a falar um pouquinho sobre gerenciamento tradicional de infraestrutura. Quando a gente fala de gerenciamento tradicional de infraestrutura, a gente está falando ali, puxando um pouquinho mais para trás, a gente está falando do que a gente chama de Iron Age, né? Que é a era onde a infraestrutura era basicamente física. Então você gerenciava data center, você cuidava dos seus recursos de infraestrutura a um nível físico mesmo. Então, disco era tudo físico, todo o gerenciamento ele passava a ser físico, que é o que a gente chamava, que a gente poderia chamar ali de bare metal. Então, seria toda essa parte de gerenciamento físico. E que a gente sabe que foi exatamente nessa época que a gente se criou alguns estereótipos em cima dos times de infraestrutura, né? Então, infraestrutura é o que mais atrasa ali o deploy em produção da minha aplicação. Infraestrutura é o que não quer que eu coloque melhorias, que quer ficar um pouquinho atrasado ali no tempo. Então, a ideia é a gente tentar entender um pouquinho os principais desafios do gerenciamento desse tipo de infraestrutura, para a gente poder chegar no contexto atual e entender quais que são os maiores problemas que a infraestrutura como código viria a resolver. O primeiro problema seria o que a gente chama de configuration drift, né? É uma expressão muito bonita, mas que na prática quer dizer eu tenho 10 servidores e eu tenho um time de 5 pessoas de infraestrutura. E cada pessoa, quando precisa aplicar um patch de segurança ou quando precisa atualizar uma máquina, ela vai fazer do seu jeito. E por algum motivo, eu comecei a atualizar as 10 máquinas, mas apareceu outra prioridade, eu só atualizei 5 máquinas, 5 ficaram desatualizadas, e aí as 5 primeiras receberam uma segunda atualização. Então, a ideia de configuration drift é que com o tempo, minhas máquinas elas começam, cada máquina ela vai ficar com uma configuração diferente. Então, eu não consigo garantir que o meu parque de máquinas, meu parque de servidores, ele está exatamente igual. Ele não foi gerenciado de uma forma igual. Então, eu vou criando alguns, isso vai virando uma bola de neve. Então, eu vou criando alguns problemas de configuração que vai acabar gerando o que a gente chama de servidores Snowflake. Para quem já conhece um pouquinho de infraestrutura, já vai ter ouvido essa expressão ou já vai ter trabalhado com um desses, né? Então, servidores Snowflake é um servidor que ele é único na sua infraestrutura. Você não sabe como, nem porquê, mas sabe que ele funciona. E a regra é, você não mexe nele. Você sabe que ele funciona, mas você não mexe nele. É uma infraestrutura que acaba sendo gerada por esses problemas de configuração. Que aí uma máquina foi a pessoa Y que fez, e aí depois veio a pessoa X e não sabe por que a Y fez daquele jeito. Só continuou seguindo o trabalho, e aí vai gerando esse tipo de servidor. Que ele está em produção, ele funciona, mas a gente não mexe nele porque a gente não sabe como ele funciona. Ele é um servidor que não pode ser replicado. Isso aí, à medida que isso vai crescendo dentro da minha infraestrutura, isso vai gerando o que a gente chama de infraestrutura frágil, né? Eu vou gerando uma infraestrutura que na primeira situação de problema, de eu precisar restaurar alguma coisa, não vai funcionar. Então eu vou ter uma perda de valor muito grande para o negócio, no sentido de que a minha infraestrutura ela não está preparada para mudanças, principalmente. Isso aí vai gerar o que é chamado de espiral do medo de automação. Isso é um conceito bem interessante. Foi trazido principalmente pelo Keith Morris, em um dos livros que eu vou deixar como referência. Mas a ideia é de que eu não automatizo porque eu começo a fazer... Eu não automatizo meu parque inteiro porque eu sei que pode quebrar alguma coisa. Então o que eu faço? Eu vou fazendo configurações pontuais manuais. E aí, a partir do momento que eu faço as configurações manuais,
eu começo a perceber que fica mais difícil de automatizar, porque tem muitas configurações manuais. E aí eu vou ficando nesse ciclo, eu não automatizo porque eu tenho medo de quebrar, então eu faço manual. Quando eu faço manual, bate aquele medo de novo, eu fiz manual porque se eu automatizasse, ia quebrar. Então eu nunca automatizo porque eu sempre tenho medo de quebrar e eu acabo fazendo um processo manual. E aí vai gerando essa infraestrutura frágil, onde as máquinas elas são bem... Elas são críticas, mas elas não têm capacidade de sobreviver, por assim dizer, a uma restauração. No primeiro problema que tiver da máquina, que meus servidores caírem, eu não vou conseguir replicar ele exatamente como era. Porque ele já passou por todo esse fluxo de configuração manual e outros assuntos que eu já comentei. Então a ideia principalmente que a gente tinha de gerenciamento da infraestrutura tradicional é que as máquinas elas eram únicas. Então a gente tratava as máquinas como pet. Então, cada máquina tinha seu nome e a gente tratava elas de forma única, o que acabava gerando esses servidores Snowflake e me trazia medo de automatizar, porque as máquinas são únicas e eu não consigo gerar o mesmo processo para todas as máquinas. Isso aí acabava gerando um problema muito grande. Exatamente como eu falei. Como é que eu vou ter confiança de melhorar a minha infraestrutura, de tornar o processo mais rápido, de entregar novos recursos, de usar as bibliotecas novas que o time de desenvolvimento está usando, se a minha infraestrutura é extremamente frágil. Então, pensando nesse sentido de infraestrutura frágil, a gente começa a ter uma ideia de infraestrutura como código. De a gente para pensar, putz, eu tenho uma infraestrutura, ela é crítica, mas a gente está ali o tempo inteiro pisando em ovos, por assim dizer. Então, nasceu-se essa ideia de infraestrutura como código, que basicamente e se eu automatizar a minha infra, se eu gerenciar, orquestrar a minha infraestrutura, baseado em práticas de desenvolvimento de software. Se eu pegar o que já tem de melhores práticas de desenvolvimento em software e aplicar para a infraestrutura, a gente não poderia ter os mesmos benefícios que a gente tem no desenvolvimento de aplicações de software. Então a ideia é essa, eu ver a minha infraestrutura pela abordagem do desenvolvimento de software. Sempre dando ênfase em pegar processos repetitivos, gerenciar configurações, tratar elas como código, no sentido de como que a minha infraestrutura vira código. Eu vou aplicar práticas de versionamento de código, toda a parte de orquestração, implantação, integração contínua, entrega contínua. Então, em resumo, a infraestrutura como código é eu gerenciar a minha infraestrutura da forma como que eu gerenciaria uma aplicação, tratando ela como código. Por que isso é bacana? Porque a gente quer acabar com essa ideia de que infraestrutura, pensando até um pouquinho dentro do contexto de DevOps, né? Algumas pessoas dizem que infraestrutura como código seria o A do acrônimo do COMS de DevOps. Então, pensando nesse sentido no contexto maior de DevOps, de quebrar silos, a gente quer que a infraestrutura ela cresça no ritmo da aplicação. Eu quero que, como um produto todo, os times de desenvolvimento eles estejam próximos de infraestrutura. Então eu quero que o meu time de infraestrutura ele também cresça junto com a companhia e não se torne um obstáculo. Então, o que a gente quer? Que não seja mais um problema de estresse do time, qualquer mudança dentro da infra. Eu quero que meus times eles se recuperem mais rápido de falhas. Eu quero que se o servidor Y caiu, ninguém sabe como arrumar o servidor Y porque era só o funcionário que trabalhou aqui há 20 anos atrás. A gente quer que o tempo de trabalho dos meus times de infra, eles sejam melhor otimizados. Eu quero que eles gerem mais valor ao invés de estar trabalhando em tarefas repetitivas. E a gente também quer dar mais liberdade para o usuário no sentido de desenvolvedor, que quando ele quiser um recurso, ele não tem que passar por aquele processo burocrático de solicitar, abrir um chamado para X, Y, a ter que justificar todo aquele processo. A gente quer que o usuário ele tenha a capacidade de gerenciar os recursos que ele precisa. Beleza, mas como que a gente vai fazer isso? É um conceito muito bonito na teoria. Quais são as bases? O que a gente considera princípio para a gente poder começar a falar de infraestrutura como código? Então a gente tem alguns conceitos que são considerados princípios para a gente garantir que a gente está seguindo esse caminho certinho. Então, primeiro, para acabar com aquele problema de configuration drift, de Snowflake, sistemas podem ser facilmente reproduzíveis. Então a gente quer que nossos servidores eles não sejam mais únicos, eles sejam apenas um servidor no meu parque de máquinas, de servidores na minha infraestrutura. Então eu preciso que eles sejam facilmente reproduzíveis, porque no momento de falha eu consigo me recuperar rápido.
Sistemas são descartáveis. Descartáveis no sentido que eu falei de facilmente reproduzível. Eu não preciso estar cuidando de um servidor como se ele fosse o único na minha infraestrutura. Eu preciso que, se necessário, ele seja facilmente descartável, porque eu posso reproduzir outros desses. Consistência, eu não posso ter problema de configuração, como eu tinha comentado lá no início. Eu quero garantir que as configurações dos meus servidores, elas são... eu tenho um padrão de configuração com meus servidores, então isso garante consistência, não que um servidor vai estar com a versão do patch 1 e o outro vai estar com a versão 2. Então eu tenho que garantir uma consistência dentro da minha infraestrutura. Outro princípio extremamente importante: processos são repetíveis. Então eu preciso garantir que todos os meus processos dentro do meu parque, o processo de aplicar patch, o processo de atualizar a máquina, o processo de deploy, eles são totalmente repetíveis. Pensando no contexto de que isso tudo aqui é código, que isso tudo está no repositório de código, a gente consegue garantir essa consistência dos meus servidores. E outro ponto extremamente importante, que talvez seja um dos mais importantes dentro do contexto de infraestrutura, mudanças estão sempre acontecendo. Os times de desenvolvimento, eles já estão nesse ritmo há bastante tempo de que, mudanças acontecem e a gente precisa se adaptar a elas. Mas o time de infraestrutura, até por criticidade, por manter o produto, sempre foi um pouco mais complicado nesse sentido. Então, a ideia é que a gente entender que mudanças estão sempre acontecendo. Então, a gente vai precisar se adaptar a elas. A nossa infraestrutura precisa se adaptar a ela, seja qual for a mudança. Beleza, então eu tenho princípios bases e agora eu vou falar de práticas. Na prática mesmo, como que eu alcanço esse objetivo? Primeiro, arquivos de definição. Na definição de infraestrutura como código, a gente fala que é definir a minha infraestrutura por meio de arquivos de definição. O que são esses arquivos de definição? Mais um pouquinho à frente eu vou falar de ferramentas e eu vou citar que para Ansible você tem um arquivo YAML, onde você define a sua infraestrutura. Para Terraform você tem um arquivo HCL. Então por aí vai. Então a ideia é que pensa que realmente a nossa infraestrutura ela está sendo definida por código. Sistemas e processos autodocumentados. Isso é uma prática extremamente importante, que a gente já entende que ela é importante no desenvolvimento de software, mas a gente ainda tem alguns problemas dentro de infraestrutura. Então, um processo ele vai virar um processo comum do meu time quando ele está documentado. Então, a ideia é que se torne um critério de aceitação nas atividades, a gente ter sistemas e processos documentados. Versionamento em tudo. Então, aqui a gente está falando de infraestrutura agora é código, então eu preciso versionar tudo. Por que é interessante eu versionar tudo? Porque eu consigo fazer rollback, porque eu preciso saber exatamente em que versão naquele momento a minha infraestrutura está. Então é interessante eu ter essa ideia de versionamento, que é um conceito que dentro da engenharia de software já está bem enraizado, que a gente precisa ter dentro da infraestrutura. Por exemplo, normalmente se você criar um script em shell script, sei lá, e aí você nomearia script underline v1. Aí depois você criaria o script underline v2 e armazenava tudo na sua máquina. E aí se você perdeu a máquina, você perdeu tudo. A ideia é que você tenha um repositório de código. E aí você vai ter versionado, seja lá por tags ou por qualquer coisa do tipo, todos os processos, tudo que é script relacionado à infraestrutura, tudo que é código de definição de infraestrutura, que aquilo ali está dentro do processo. Isso aí se encaixa um pouquinho com a ideia de sistemas e processos autodocumentados. Então, é importante eu documentar e versionar. Então, são pontos que se complementam. Teste contínuo de sistemas e processos. Então, dentro de software, a gente já tem essa ideia de que você precisa testar, precisa escrever teste, precisa ter cenários de teste. Então, dentro de infraestrutura, a gente precisa ter essa ideia. Não adianta eu falar que um sistema é crítico e tratar ele numa caixinha de vidro. Então, a ideia é que eu sei que ele é crítico. Justamente por isso eu preciso garantir que ele vai estar sempre sendo testado, para garantir que em um cenário de desastre, por qual que seja, a gente já tem em mente ao menos os cenários mais comuns que poderia acontecer. E pequenas mudanças ao invés de grandes. Então essa é a ideia de dentro do desenvolvimento de software você tem aquela ideia de commits, então seria commits pequenos e commits maiores. Commits pequenos facilitaria para você fazer, por exemplo, uma revisão. Então a ideia é essa também. Eu fazer mudanças em pequenos lotes, em pequenos grupos, ao invés de fazer a mudança muito grande. Porque aí, lembrando que agora eu estou versionando tudo, agora eu tenho documentado, então a gente vai, sempre que for aplicar uma mudança, a gente vai passar por um processo de revisão. Então a gente consegue revisar e aplicar uma pequena mudança, é muito mais simples de a gente fazer rollback.
ao invés de aplicar uma mudança imensa na infraestrutura que mexe com todos os recursos. E o rollback a gente acaba sofrendo mais com o rollback por ser uma mudança bem maior. Falando um pouquinho de ferramentas, a gente tem, eu diria que tem duas classes de ferramentas bem comuns dentro do mercado. Seriam as ferramentas de gerência de configuração, que aí eu citei Ansible, mas poderia ser Puppet, poderia ser Chef ou qualquer uma delas. A ideia do Ansible, como eu já citei, ela se encaixa dentro da classe de gerência de configuração. Por meio de arquivos de definição escritos em YAML, que a gente chama de playbooks, você define sua infraestrutura de uma forma declarativa. Ou seja, você define o estado desejado do sistema. Então, por exemplo, se eu preciso instalar um pacote no meu servidor, pacote X, um pacote de atualização X. Então, com Ansible, eu vou definir no meu código o estado que eu desejo. Eu desejo que aquele pacote esteja presente na minha infraestrutura. Então, ele vai sempre que eu executar aquele código, ele vai verificar o estado daquele pacote. Então, essa é a ideia de uma abordagem um pouco mais declarativa. E a gente tem uma classe de ferramentas bem famosa, bem comum. Na verdade, essa ferramenta específica é a mais famosa, que é provisionamento e orquestração de infraestrutura. Também é uma abordagem declarativa. A diferença aqui é que o código ele é escrito em HCL. No caso do Terraform, é uma especificação criada pela HashiCorp, que é a empresa que criou o Terraform, mas basicamente é algo meio similar a um JSON, por assim dizer. Também pode ler arquivo JSON, mas a ideia do Terraform é com essa mesma abordagem declarativa, a gente provisione e orquestre infraestrutura. Então, falando um pouquinho de conclusões, eu acredito que a gente precisa falar mais de testes quando a gente está falando de infraestrutura. Então, se infraestrutura é código, a gente precisa falar mais de teste. E eu acredito que a gente precisa trazer mais essas discussões de que práticas de desenvolvimento de software a gente pode aplicar para melhorar cada vez mais nosso cenário de infraestrutura como código. Então, pensando que agora a infraestrutura é código, a gente tem que lidar com problemas de refatorar código, de arquitetar melhor a nossa infraestrutura. Então, acredito que precisa ser discutido um pouco mais para o futuro aspectos nesse sentido. Falando um pouquinho sobre referências, a maioria das referências que eu trouxe aqui, eu peguei do livro Infraestrutura como Código, Gerenciando Servidores em Nuvem, do Keith Morris. A base teórica de infraestrutura como código, eu diria que a gente pode encontrar nesse livro, então é bem interessante. Você vai ver aspectos teóricos e aspectos bem práticos, bem mais profundo do que o que eu falei aqui. E acredito que vai ser uma boa base de início, se você está pensando em adotar ou se está querendo entender mais para melhorar a infraestrutura como código dentro do seu contexto. Eu acredito que é isso. Muito obrigado quem assistiu e espero que de alguma forma eu tenha conseguido trazer um pouco de conhecimento. É isso.